Amém, amém. Você viu que eu tô aprendendo direitinho com os pastores que falam que a gente tem que investir em amigos, né? Investe em amigos e eles falam essas coisas aí da gente. Meu irmão, é muito bom estar aqui mais uma vez, poder estar meditando um pouco da palavra de Deus aqui. E as coisas são interessantes, algumas não coincidências, mas algumas confirmações. Eu, semana passada, comecei a meditar na palavra, e aí tinha preparado, essa semana foi uma semana corrida no escritório, e aí, sexta-feira, cheguei no almoço, falei para a Sara, agora eu já fiz o rascunho, está pronto para a gente conversar no domingo. E aí, na sexta-feira à noite, fui fazer compras no supermercado, e assim, os maridos têm essa experiência. Falam assim, não, é umas coisinhas só. Falei, então me passa a lista já no caminho que eu faço as compras. Deu para me ouvir, acho que Efésios umas 3 vezes. Eu pus o fone, fui ouvindo e fazendo as compras. Então, para você ver o tanto que a lista era pequena. E aí, só que Deus começou a me incomodar isso na sexta-feira à noite e trazer uma outra palavra. E uma dificuldade, eu não sei se o Júlio compartilha isso também, quando a gente vai trazer uma palavra, é de não trazer uma palavra que vem do nosso coração, como fosse algo que nós queremos trazer para a igreja, mas algo que vem do trono de Deus mesmo. E aí, a Natália chega aqui e pede para abrir em Efésios. Eu falei assim, é Efésios que eu estou pensando em trazer a palavra. Pensando não, que eu vou trazer a palavra. Só que ela fala 5. Aí ela falou assim, 3 versículos. Aí eu fiquei, gente do céu, 3 versículos, Deus confirmando. Aí ela falou 15, 16, 17. Foi isso, Natália? E é interessante que... Só que aí quando você falou 3 versículos, Efésios 5, as 2 palavras que eu tinha preparado eram para Efésios 5, só que uma era de 1 a 17, outra é 18, até o começo do capítulo 6. Então, gostaria de pedir para os irmãos abrirem as Bíblias em Efésios 5. Nós vamos estar lendo aqui de 1 a 17. Vou estar lendo aqui, salvo engano, Guilherme, a minha é isso aí mesmo, é NA, é nova linguagem, é isso aí mesmo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, e que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não seja nem sequer mencionada entre vocês, como convém aos santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria têm herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até de mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Pois por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Oremos. Pai Santo, querido Pai, Pai, obrigado, Pai, porque o seu amor, tua graça, tua misericórdia se renova sobre nossas vidas, Pai Santo. Pai, nós colocamos diante do Senhor como filhos que querem aprender mais do Senhor, que querem entender qual é a nossa responsabilidade
qual que é a nossa vocação e responder o chamado, Pai Santo. Que nós não sejamos tolos, insensatos, mas que nós possamos ser sábios e cada vez parecendo mais com o Senhor, nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Só fazer uma introdução aqui. A carta de Efésios é uma das cartas assim mais doutrinárias de Paulo. Paulo escreve ao Efésios, é uma carta escrita para a igreja, não é para os ímpios. Ele está preso e a igreja de Éfeso está preocupada sobre como está passando a situação dele na prisão. E ele vem trazer que está tudo bem, que tudo isso faz parte do propósito de Deus. E uma coisa que é muito constante nas cartas de Paulo é que normalmente ele começa falando um pouco de doutrina, então vamos falar assim, algo mais subjetivo, e depois ele vem trazendo para a parte prática. Então, assim, os 3 primeiros capítulos de Efésios ele vem falando um pouco disso, de doutrina. Aí os capítulos 4, 5 e 6, ele vem falando sobre questões práticas do que ele tem ensinado. E é muito interessante que uma coisa que a gente vê ali quando ele vem ensinando, e foi até pregado aqui pelo pastor Júlio nos cultos pela manhã, é que uma característica do cristianismo que difere de quase todas as outras religiões. As outras religiões, primeiro nós fazemos o sacrifício, para que caso esse Deus se agrade desse sacrifício, ele volte ao nosso favor. O cristianismo é o contrário. O cristianismo é um Deus que se estende, que vem ao seu povo e faz o sacrifício no nosso lugar. Uma vez que nós não poderíamos cumprir a lei, e era preciso, necessário uma morte, ele vem envia o seu filho. Então, não só ele dá o primeiro passo, como ele também é o que faz os próprios sacrifícios em favor de nós. E aí é interessante que, aí se a gente pegar, eu peguei aqui até os temas das palavras, não sei se os irmãos aqui têm o costume, as palavras são gravadas, tanto culto de manhã quanto culto à noite. E para reforçar isso, que primeiro é o favor de Deus, para depois as nossas responsabilidades, peguei os temas das palavras aqui do pastor Júlio nos últimos domingos. Perdoados antes da fundação do mundo, ou seja, nós não fizemos nada por esse perdão. Criados para a sua glória, então nós somos criados já para a glória de Deus, salvos pela glória e o amor, a graça e a misericórdia. Então demonstra uma graça que nos alcançou. Então, nós como reformados, nós acreditamos que o ser humano ele não tinha condições de se voltar ao Pai, então o Pai precisou vir até nós, E aí eu gostaria então de entrar ditamente sobre os versículos que nós lemos aqui. Normalmente, quando eu vou pensar em algo para compartilhar, a primeira coisa que eu penso é o tema e depois eu vou meditando nisso. E aqui foi engraçado, porque eu comecei a pensar em Efésios 5, meditar, é algo que Deus já vem falando muito lá em casa, vem nos confrontando bastante. Então, antes de trazer essa palavra aqui, é algo que Deus vem trabalhando e falando na nossa casa. E aí eu não tinha o tema da palavra. Uma coisa que o Guilherme pergunta é, qual que é o tema da palavra? E aí hoje, quando eu acordei, veio o tema na minha cabeça assim. Eu falei, gente, eu acho que vai ser meio polêmico, mas o tema é, não seja a melhor versão de si mesmo. Enquanto nós ouvimos muito aí que nós precisamos alcançar ferramentas, nós precisamos melhorar nisso, acordar cedo, fazer tantas coisas para que nós sejamos capacitados, eu gostaria de vir com esse tema, não seja a melhor versão de si mesmo. E aí nós podemos ler o versículo 1, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. É interessante que ele começa aqui falando, sejam. Ou seja, primeiro, Paulo vem falando sobre identidade. Eu não sei se vocês... Ótimo ensinando. Esse sejam é um verbo que poderia facilmente ser retirado aqui. E falar, imitem Deus, os atos de Deus, ou alguma coisa em termos do verbo em si de atitude. Mas primeiro ele vem trabalhando a questão de identidade. Sejam
imitadores de Deus, como filhos amados. Imitamos Deus, é uma questão de consciência, responsabilidade e privilégio. Nós não fazemos, isso é até questão da nossa carta de princípios e valores, da Sal da Terra, nós não fazemos alguma coisa movido por uma obrigação. Pelo contrário, nós somos, cremos e por isso fazemos. Por isso que nós falamos que a obra da salvação é independente do ser humano. Agora a obra da santificação aí é uma responsabilidade nossa. E é que nós vamos trabalhar aqui um pouquinho. Imitamos a Deus quando imitamos Deus encarnado. Filipe pede, mostre-nos o Pai. E ele responde, quem me vê, vê o Pai. Então como nós podemos imitar Deus? Imitando o seu próprio Filho. E se nós formos ver qual o caráter, um dos principais caráteres de Deus, é onde eu quero ministrar aqui, eu separei 2, nós vamos falar sobre a santidade e sobre o amor. 1 Pedro 1,16 e Levítico também reforça isso, que falam, sejam santos, pois eu sou santo. Então, Paulo aqui não está fazendo não é uma sugestão, sejam imitadores, para que nós sejamos imitadores de Deus. Isso aqui está sendo uma ordem, nós precisamos ser imitadores. Por quê? Aí, Guilherme, pode jogar aqui, deixar aqui o versículo, onde que ele fala aqui, como filhos amados. Eu estou com a versão aqui da nova versão traduzida, salvo engano. Deixa eu até ver aqui para passar para os irmãos. Nova versão transformadora. Ele fala assim, portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Você está entendendo por isso que eu estava falando de identidade? A gente não é... Por que nós fazemos? Porque nós somos filhos amados. Então, porque nós somos, fazemos. A santidade não é uma sugestão, mas é uma convocação. Charles Spurgeon dizia, a santidade não é uma condição opcional do crente, é evidência de que ele realmente nasceu de novo. Santidade é ter o DNA de Deus, o verdadeiro filho deseja parecer com o Pai. Quem não quer semelhança, talvez ainda não tenha o seu DNA. Não somos chamados para imitar tendências, influenciadores ou participar de movimentos, mas refletir o caráter do Pai. Nós vivemos uma geração onde copia muitas coisas. Era até uma observação que meus pais sempre falavam de mim. Falou, Lucas, cuidado, quando eu era pré-adolescente. Falou, Lucas, você começa a andar com alguns, faz novas amizades, até sotaque, se a pessoa é de fora, você começa a imitar. Então, assim, cuidado com essas questões para quem você está querendo imitar. E nós precisamos imitar Deus, porque eu fico vendo assim, né? Eu como pai de 2 meninos mais novos, além das meninas, mas como eu gostaria que meus filhos tivessem, um dia alguém pudesse falar assim, nossa, como ele é parecido com o seu pai. Eu acho que seria uma questão assim, de muito orgulho. Eu sentiria muito orgulho quando chegar esse momento. E caminhando, versículo 2, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, santidade nasce no amor que se entrega. Por isso que eu quis nós vamos falar muito aqui sobre esse caráter de Deus, de santidade e de amor. Não é peso, é liberdade. Cristo não veio para nos oprimir, mas para nos libertar. Esse amor não é um sentimento. Sal da Terra fala muito sobre isso, que amar não é sentimento. Amor é decisão, é palavra empenhada, é cumprir o compromisso que você assumiu com alguém. E nós somos chamados para esse tipo de amor. Nós vivemos uma geração que quer falar o que é amor. Então, muitas vezes, você vai ver alguns debates de questões principalmente ligadas a questões LGBTQI, alguma coisa, e alguns outros debates, e você vai falar, mas esse não é um Deus amoroso. Isso não é. Ele quer trazer o que ele entende de amor ser aplicado para Deus, quando, na verdade, Deus é amor. E, na verdade, nós precisamos trazer o que nós entendemos de amor e ver se adequa essa realidade ao que Deus fala o que é amor.
Caso contrário, nós estamos deturpando o amor. Por exemplo, algo que é falado até dentro da igreja, muitas das vezes. Nós muitas vezes classificamos, existe várias, principalmente no grego, né, várias palavras que significam amor. Então, normalmente, quando vai falar de Deus, a gente fala de amor ágape. Mas aí tem o eros, aí tem tantas formas de amor. Quanto, na verdade, todas essas expressões de amor, ela é referência em Deus. Em Deus não existe amor, porque Deus é amor. O pastor Marco Antônio uma vez estava falando que ele estava andando no carro com o filho dele e com o sobrinho dele. E aí eles começaram a brigar e ele não entendeu, e aí eles gritaram um com o outro, assim, isso questão de 5 anos de idade, 5, 6 anos de idade. E aí ele parou e virou assim, o que está acontecendo aí no banco de trás? Aí o filho dele, não, o sobrinho dele falou assim, é porque ele falou que a vovó, outra vovó, não a avó dele, falou que a vovó dele é boa. E eu falei que não é. O filho dele falou, e eu falei para ele que a vovó dele não é boa. Ele falou, aí o pastor perguntou, por que você falou que a vovó dele não é boa? Porque ela não é de Deus. Se não é de Deus, não pode ser boa. E aí ele ficou numa situação que ele brinca, e falou assim, e agora? Uma discussão teológica com 2 meninos de 5 anos. Essa é a realidade. Todo amor, por que só existe amor em Deus? Quando eu faço uma caridade, e às vezes a Sara estava me questionando isso, pessoas que fazem boas ações, nós entendemos como boas ações, e que não conhecem a Cristo, essas ações são boas, é movido por amor. Ele falou assim, só se for para Cristo. Porque se eu faço uma caridade, não como para o Senhor, para crianças, eu vou distinguir, eu faço só para crianças, não gosto de velhos, não gosto de bêbado, não gosto de morador de rua. Quando a igreja é chamada a fazer serviços, eu estou falando serviços sociais, ela não faz para escolher para quem ela quer atender, é uma necessidade que ela entende. Então é sacrificial. Muitas das vezes a igreja faz algum trabalho que não é a vocação dela. Eu vejo isso, o Bruno junto com a Grazi na frente do Ministério Infantil. A vocação do Bruno, para quem conhece, sabe que claramente não é crianças. Eu falo isso porque é meu irmão, tá? Quem não conhece, não era, né? Então assim, mas ele entendendo a necessidade, ele age de forma sacrificial. Então assim, e viveu em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Amor sem entrega não é amor. Pode ser qualquer outra coisa. Eu já dei um testemunho uma vez no PG. Isso falou muito comigo. Gente, deixa eu só até falar um negócio aqui, porque às vezes vê nos horários, e eu falei que até o versículo 17, eu não tenho pretensão de chegar até o 17. Tá? Se eu chegar até o versículo 7, eu acho que já está muito bom. Então, só para vocês não ficarem preocupados, nossa, está no versículo 2 agora, ainda falta tanta coisa. A intenção aqui é realmente meditar algumas coisas, principalmente falar de algumas coisas que Deus tem ministrado na nossa casa. Eu fazia faculdade, eu acho que eu estava, nem sei em qual período que eu estava, eu fui abastecer o carro, na 85 ali tinha um QG junto com o posto, isso já tem muitos anos, hoje não tem QG mais lá. Quando eu fui abastecer, parei para abastecer e encher o tanque, vi o QG, vou pegar alguma coisa para comer em casa. Eu entrei, na hora que eu fui entrar, tinha um garoto dos 15, 16 anos, e eu passei rápido para ignorar ele. Mas eu sei que ele pediu comida. Mas eu peguei, entrei, ignorei, comprei o que eu queria, entrei no carro e fui embora. Eu morava 3 quadras do posto. Quando eu estacionei, quando eu subi no apartamento, Deus falou comigo, me incomodou. Peguei o carro, voltei, o mesmo lanche que eu comprei, da mesma forma que eu entrei na forma anterior, eu entrei também. Eu praticamente ignorei ele, entrei no QG, comprei o mesmo que eu tinha comprado para mim, saí, entreguei para ele, fui embora. Quando eu parei no carro, eu parei na garagem, Deus falou comigo. Falou assim, você é hipócrita. Você não sabe, você toma Coca-Cola,
Você não perguntou o que ele queria comer? Você não perguntou a situação dele? Então, nossos atos de bondade, quando não é feito por amor a Cristo, é egoísta. Isso é tão sério que eu tinha um professor que ele largou o seminário, virou ateu, porque ele chegou nessa conclusão. Que ninguém é apto a fazer nenhum ato de bondade por si mesmo. É tudo egoísmo. E isso é uma realidade. Nós não fazemos nada, nenhum ato de bondade que não seja sacrificial. E esse sacrifício, se ele é para trazer algo de volta para nós, não é sacrifício. Se eu compro o lanche para poder dormir melhor, pôr minha cabeça no travesseiro e dormir melhor, isso é sacrifício. Eu estou fazendo um proveito meu, não do próximo. Então nós somos chamados para um amor sacrificial, assim como Cristo se entregou por nós. O padrão é claro: quem ama, entrega. Quem ama, abandona o pecado. Quem ama, não vive mais para si mesmo. Esse sacrifício não é só em relação à vida para o próximo, mas à nossa mesmo. Nós não vivemos mais em prol das nossas vontades. Se nós estamos falando agora que nós somos filhos, nós devemos carregar essa identidade de Deus. Eu, como advogado, o Leandro já comentou aqui, tem um instituto, não sei se é instituto, vou chamar instituto, Leandro, depois você me corrige se estiver errado, que é o seguinte, já fui procurado algumas vezes, já utilizei isso. Pessoas que são criadas, um pai adota, mas não assina documento nem nada, é criado como pai. Depois que ele morre, ele pede para ser reconhecido como filho. E a gente chama de sócio-afetivo, um reconhecimento sócio-afetivo, de relação sócio-afetiva. O que a gente fala de forma irregular, né? Mas seria reconhecimento. Aqui não existe dessa forma. Isso aqui não tem eu sinto que eu sou filho. Não. Ou você tem o DNA de Cristo, ou você não é filho. Não tem como. Se Deus é santo, se Deus é amor, e amor é sacrifício, nós devemos viver como Ele. Se o seu evangelho te acomoda no pecado, não é evangelho de Cristo. Quem ama, entrega. Quem ama, abandona o pecado. Porque Deus é santo. Amém? Versículo 3. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionados entre vocês, como convém aos santos. E é interessante quando ele fala a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza, essas três, até num encontro com os pastores, a gente teve essa conversa, eu coloquei essa dificuldade que é da minha geração, muito mais da geração atual. Você pega ali entre os 20 e 30 anos. Essas três características aqui resumem a geração atual. É uma geração, vivemos uma era de prazer fácil, e isso pega em todas as áreas, por isso que pornografia, prostituição, tudo é agradável, porque é fácil, é rápido, não dá trabalho, você não precisa conquistar a mulher, você paga para ter algum prazer. Hoje você fica em casa, abre a internet, sem ninguém ver, é tudo muito fácil. Desejos incontroláveis. Gente, eu luto isso. Eu, como homem, eu tenho essa dificuldade. A Sara fala que ela tem isso também. Eu acho que um pouco menos. Mas assim, quando às vezes está mal, mulher, muito comum isso. Estou mal, tem que ir no shopping fazer compras. Desejos incontroláveis, muitas das vezes. E eu não estou falando que é só das mulheres, não, viu? Por isso que eu falei que eu também tenho um pouco. E consumo insaciável. Gente, eu tenho mulheres, não vou falar quem, mas na família, foi fazer uma mudança recentemente, ela tinha mais de 70 pares de sapato. Sendo que dizendo a ela que pelo menos uns 40% nunca tinha calçado. Que ela chegava lá e comprava 4, 5 do mesmo tipo de calçado, mas de cores diferentes. Consumo insaciável. Nós vivemos a geração dessa. E se você, por acaso, se enquadra nisso, imagina
a geração atual. Hoje eu tenho primos, geração de 20 e poucos anos, que só sabe falar de mulher, de carro e de ser mais rico que o dono da Tesla, que o Musk. Falei, nossa, mas seu gol é baixo demais, você só quer ser o mais rico ou o mais rico do mundo. É o que a geração vivendo hoje. Não há espaço para negociação com o pecado. A igreja precisa ser pura em corpo, mente e intenção. E que nem sequer sejam mencionados entre vocês. Lá em casa, as pessoas já viram aqui, lá em casa são 4 filhos, normalmente eu ponho os meninos para dormir, minha esposa põe as meninas para dormir. Normalmente, quando eles demoram muito, eu ponho alguma coisa para ficar ouvindo no quarto, lá eu vou ouvindo no fone, e eles vão dormindo. E aí, esses tempos atrás, uns 2, 3 meses atrás, pondo eles para dormir, acabou o que eu estava ouvindo, e entrou um comediante, stand-up comedy, fazendo comédia. E eu não estava com o celular no bolso na hora, estava longe, eu não queria mexer para acordar as crianças. Começou algumas piadas, comédia. E eram engraçadas, mas de cunho extremamente sexual. Mas de uma forma, às vezes, velada, mas todas as piadas eram imoral e assim, com cunho sexual muito forte. E aí, como eu estava sentado, às vezes eu nem estava ouvindo tanto, mas começou a rodar. E eu fui conversar com a Sara depois de um tempo, porque aí o YouTube também vai ouvindo, você ouvindo, começa a jogar um monte daquilo lá. O tanto que séries e isso estavam me levando a falar assim, como se fossem comportamentos normais. Hoje na igreja, namorado viajar com a namorada e dormir junto é comum. Gente, eu tenho amigos nessa situação e que conversa de conhecimento dos pastores da liderança e que não aponta como isso como pecado, como fosse algo comum. Separação não é isolamento, é santificação. Deus vê o coração, dizem, sim, e exatamente por isso ele exige santidade no corpo, na mente e nas intenções. Ele não quer apenas seu domingo, ele quer seu interior, ele quer a sua essência. Nós não podemos viver de culto de domingo a domingo, quando na verdade o verdadeiro culto é lá fora. Esses dias eu falei isso numa abertura de culto domingo de manhã aqui. O culto, nós chamamos aqui de culto, isso aqui não é culto, isso aqui é reunião dos santos. Culto é quando você está lá fora, é quando você tem uma proposta, um cliente, para pagar uma propina, e você vai ter lucro sobre isso. É quando você tem uma cantada, ou de um homem ou de uma mulher. Ou quando você precisa ser... Gente, a gente vai abrindo brechas, algumas pequenas brechas. Uma vez eu ouvi assim, falar assim, você quer falar que o governo é corrupto, mas quando você senta numa fila que tem 60 pessoas na sua fila e alguma coisa, se você olha e tem um papelzinho, é a próxima senha, você pega no bolso e chamado, você vai lá. E a gente acha que isso não é corrupção. Porque nós vamos abrindo algumas brechas e esquecendo que nós somos chamados para santificação. Nós não podemos negociar com o pecado. Porque uma vez que nós negociamos nas pequenas coisas, as grandes vai ficando assim, tem problema não. É só passar na frente. Tem problema não. É só tomar o emprego de alguém, fazer alguma coisa de alguém. Quando você vê, você já está imerso nesse mundo. As palavras revelam o coração. Versículo 4. Não use linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, por isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graças. O linguajar revela, que nós estamos conversando, o linguajar revela a natureza espiritual. O filho da luz fala com pureza. Vai ficar para o próximo, lá em Efésios 5 também, mas vai falar sobre cantos e hinos espirituais. Hinos espirituais, muita gente quer criar tudo sobrenatural. Como se hino espiritual fosse só, também creio que seja, mas a grande maioria não é. Não é um hino que o Espírito Santo me trouxe a letra, eu sentei, de repente desceu, eu comecei a escrever, comecei a cantar. Vocabulário, hino espiritual, é quando a gente tem um vocabulário do reino de Deus. É quando nós falamos da palavra de Deus. É quando nós não negociamos e temos essa postura de ser diferentes.
Às vezes no começo de cada capítulo vem falando, nesse aqui, capítulo 5 de Efésios, fala viver na luz. Nós vamos falar, se der tempo, a gente fala aqui um pouquinho. Mas nós precisamos ser luz. Nosso nome é sal da terra. E se a gente vai lá no versículo, é sal da terra e luz do mundo. O sal, é interessante que o sal, nós não somos chamados para ser açúcar. E esses dias eu conversando, acho que foi com a Cléo ou com a Bia. Ela falou assim, por que sal e não açúcar? Porque o açúcar a gente coloca para esconder o sabor e engolir. Então qualquer coisa com açúcar você toma. Tem gente que não gosta de café. Põe, sei lá, eu tomo sem açúcar, mas põe 5 colheres de açúcar lá, a pessoa consegue tomar. Porque ela engana o que ela está tomando. Enquanto que o sal, ele apura o sabor. E muitas das vezes, você pega a carne, muitas vezes carne preserva também, antigamente usava sal para preservar. Esse sal, depois que preserva, ele perde a essência, ele é jogado fora. Nós somos chamados para ser esse sal da terra. Não use linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, por isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graça. Esses dias eu estava vendo um testemunho, o pastor Evaldo Júnior, o pastor do nosso ministério também, em Uberlândia, e ele falando sobre essa questão de não estar... Qual meio que você anda, né? E às vezes a pessoa fica constrangida até por ser pastor, mas tinha um cara num trabalho que estava lá, que toda hora contava vantagem, um homem casado, de quantas mulheres ele estava saindo, no final de semana, e foi para o motel, e um dia, apesar disso aqui, né, de conversas indecentes, que a gente falou até no versículo anterior, ele chegou e falou assim, nossa, deixa eu entender, é só curiosidade, como é que é esse relacionamento aberto de vocês? Aí o cara pegou e falou assim, ué, como assim, meu relacionamento não é aberto? Ué, mas você não sai com outras mulheres e ela não sai com outros homens? De jeito nenhum, ela não sai com outros homens. Aí como é que você sabe? Você confia plenamente na sua mulher? Confio. Aí ela também confia no você. E você está saindo. Aí ele falou que depois disso ele nunca mais veio com esse tipo de conversa perto dele. O Jonas veio falar esses dias também de um colega de trabalho dele, que mudou o colega de trabalho e o cara só quer falar de mulher, de azaração, de bar. E o Jonas tem sido essa sal da terra. Ele chega e fala assim, te falar, eu não sou desse jeito não. Eu sou casado, tenho filho. Eu não misturo esse tipo de coisa. Eu prefiro que se vocês quiserem fazer, façam, mas nem comente comigo. Isso não faz parte da minha realidade. Nós temos que ser inegociáveis com o pecado. Amém? Tá dando para entender, gente? Então tá, que às vezes minha esposa fala que eu engulo várias palavras quando estou falando. Quando você agradece, quando fala aqui, digam palavras de ações de graça, quando você agradece a Deus, agradece a Deus por tudo que tem acontecido, e você pode fazer isso quando... Vamos lá? Quando você agradece a Deus tudo o que acontece, e você só pode fazer isso quando você crê no que está escrito em Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Muitas das vezes a gente está numa situação, o Leandro falou aqui, às vezes a gente entra numa situação que acha que a gente está sem saída. Nós temos que agradecer a Deus, porque nós precisamos entender o que Deus, por que nós estamos nesse processo, o que nós precisamos aprender para sair. O Paulo Júnior fala muito sobre isso, fala assim, quando eu estou num buraco muito fundo, eu só falo para Deus, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? O que eu tenho que aprender, que eu vou aprender rápido, para sair rápido? Muitas vezes a gente está no fundo do poço e quer cavar mais, a gente quer com nossos próprios braços, nossa força, nossa competência, enquanto na verdade Deus está querendo nos ensinar alguma coisa em relação a isso. E reforçando sobre o versículo, não basta evitar o mal, é preciso transbordar gratidão, edificação e reverência. Amém? Versículo 5. Fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria tem herança no reino de Cristo e de Deus. Interessante aqui, que aqui ele deixa claro sobre a avareza também ser um pecado, é idolatria, porque muitas vezes a gente coloca o dinheiro
você pode relacionar até com Mamon, né? Deus do dinheiro assim. Essa idolatria, muitas vezes a gente coloca. Eu acho que o dinheiro, eu já falei, acho que não sei, eu falei isso aqui uma vez. Eu acho que o dinheiro tem uma capacidade de nos ludibriar de tal forma de nós transformarmos Deus num ídolo. Porque muitas das vezes a gente, quando entra algum dinheiro, uma possibilidade de negócio, gente, você pode conversar com o pastor Júlio sobre isso. As crises das pessoas, normalmente é o seguinte: perdi o emprego, a dificuldade no casamento, tudo, quando está ruim, procura o pastor. Agora pergunta assim: tive uma proposta de aumento salarial, ou tive uma proposta de um concorrente. Não quer nem perguntar, nem pergunta se isso é de Deus ou não. É de Deus, acabou. Porque eu vou ganhar mais, vai ser melhor isso, e nós esquecemos de buscar em Deus a resposta para que nós estamos buscando. Porque depois a gente quer a ajuda dele para nós sairmos das confusões que nós mesmos metemos. Então, por que não, já de antemão, né, nós buscarmos a ele em todas as coisas, não nas grandes apenas, mas nas pequenas também. Isso não é uma advertência aos ímpios distantes da igreja. Aqui Paulo está escrevendo para Efésios. Gente, Efésios é o único lugar na Bíblia, quando fala de Paulo, o que Paulo fez em todas as cidades que ele foi passando, que foram assim, milagres extraordinários. O avivamento, provavelmente, o avivamento que a igreja de Efésios viveu, quando Paulo passou e orou pelos os discípulos de João Batista e batizou eles em nome de Jesus e veio o Espírito Santo, milhares de pessoas, 3.000 pessoas converteram ali. E ele volta a falar para essas pessoas. Ele está falando para elas. Então isso aqui não é para pessoas ímpias que não conhecem a Deus. E que ele está falando para nós. Não tem herança no reino. Foi o que eu falei sobre sócio afetivo. Se você não tem o DNA, você não participa do reino. É herança. Herança é quem é filho. Se você não é filho, você não participa dessa herança. Nós precisamos ter esse entendimento. Muitos confundem a presença em ambientes religiosos com salvação, mas Deus exige um novo nascimento. A avareza, equiparada à idolatria, revela um coração escravizado por desejos terrenos. Mas não é só desvio de conduta. O pecado não é apenas moral. Então a avareza, às vezes, porque algumas coisas, ou porque quando fala impureza ou fala de imoralidade, principalmente sexual, todo mundo sabe que isso é pecado. Até o ímpio, até quem nunca ouviu falar de igreja sabe que é pecado, que é errado. Pelo menos tem vergonha de fazer isso aqui na igreja. Agora algumas outras coisas, falam, será? E aí está sendo claro, Paulo aqui, é pecado, é espiritual. O evangelho que acomoda o pecador sem transformá-lo não é de Cristo. A graça de Deus nunca deixa o homem como encontrou. Ele o quebra, purifica e reconstrói. Cair em pecado é uma coisa, viver nele é outra. Tem uma corrente teológica falando, trazendo como o homem carnal. Porque temos o incrédulo, o homem espiritual, sempre foi trabalhado essas duas. Agora, o homem carnal. O que é o homem carnal? É o que tem as dificuldades. Deus entende minha fraqueza. Eu tenho fraqueza com dinheiro. Então, quando eu vejo uma coisinha, é meu. Eu tenho dificuldade. Gente, como eu já vi pastores defendendo homens casados que têm relação extraconjugal. Há uma dificuldade dele. Não pode ser dessa forma. Não pode ser assim. E a graça. Charles Spurgeon também tem uma frase que fala assim: a graça que não é eficaz para te moldar ao Espírito de Deus, ao caráter de Deus, também é uma graça que não consegue trazer a salvação.
Se você foi alcançado pela graça, eu sou salvo pela graça. Amém. Cremos nisso, é a realidade. Mas essa graça também não te aceita como você está. Você é recebido como está, mas agora quer te fazer parecido com Ele, o DNA de Cristo. Examine-se, você luta contra o pecado ou faz dele um estilo de vida? Às vezes nós estamos tão acomodados com o pecado, examine vocês si mesmo, gente. Às vezes nós estamos tão acomodados com algumas situações, algumas dificuldades, como nós gostamos às vezes de facilitar, passar a mão, que isso faz parte das nossas vidas. E cuidado, que se isso faz parte da sua vida de uma forma rotineira e não como um tropeço, talvez você ainda não tenha o DNA de Cristo. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Paulo alerta contra as palavras vazias que tentam suavizar o pecado. Hoje a gente vê isso muito. Essas palavras que hoje a gente vê muito em púlpito sendo pregado, muitas palavras que é mais uma autoajuda do que palavra de Deus. Mais conforta do que confronta. Gente, eu estou trazendo essa palavra aqui, essa exortação, porque é o que Deus tem falado no meu coração e na minha vida. Então não é algo que eu não estou falando de alguém que está aqui em cima, nariz empinado, e falando, ainda não tenho a coragem de Paulo de falar, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas é o que nós temos que buscar. Então, cuidado com palavras que trazem mais conforto, principalmente quando a gente vai procurar alguma dificuldade ou confessar pecado para alguns irmãos, às vezes liderança. E o que nós ouvimos é mais palavras de conforto do que de confronto. Quando nós confessamos pecado, principalmente para o irmão, o comum é ouvir uma palavra de confronto. Primeiro ela é recebida, lógico, nós não estamos falando que você pecou, se vire. Mas ela precisa sair de uma forma que ela seja moldada, ela olhe para Cristo e queira mudar esse estilo de vida dela ou esse tipo de atitude dela. Ignorar isso não é entender o Evangelho. Não é Deus quem mudou, é o homem que deixou de temer. Paulo nos lembra, não se deixe enganar, o juízo é real e não podemos trocar a santidade de Deus por uma caricatura sentimental. Tem um pastor que eu gosto muito, não vou falar o nome dele porque ele é polêmico, porque tem algumas coisas que acho que não podia evitar. Mas ele fala, o que hoje nós temos ouvido muitas vezes de alguns pregadores é mais um amaciante do caminho do inferno do que apontar o caminho dos céus. É muito mais palavras. Deixa eu tentar trazer um exemplo disso. Eu recebi um vídeo no Instagram esses dias, um irmão me mandou, é de um ator, não sei se ele é cristão, mas como ele representou uma realidade que nós temos sofrido hoje em dia. Aparece lá um irmão louvando e adorando a Deus num culto, aí o cara casado lá só tem a legenda. Homem casado com 5 namoradas no culto hoje em dia. E o cara cantando, louvando, adorando, como se fosse algo normal. Então nós precisamos ter postura de quem nós somos. Ou nós somos imitadores de Deus por ser seus filhos, ou nós não fazemos parte do reino dele. A ira de Deus ainda está de pé. Isso aqui é interessante quando fala que não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Nós ouvimos muito palavras sobre graça, mas muito pouco sobre justiça. Deus é amor.
mas também é fogo consumidor. Que nós possamos, cada dia mais, buscar. Hoje foi antes de vir, foi essa minha oração aqui. Pai, sonda meu coração. Vê se há algum caminho mau, se há alguma coisa que vem que eu estou colocando dentro do que o Senhor quer estar falando. E enquadrinha isso. Deixa reto. Livre-me de mim mesmo. Para que nós possamos seguir ao alvo. A ira de Deus ainda está de pé. A cruz não cancelou a justiça. A cruz não cancelou a ira de Deus. Pelo contrário, ela a satisfez em nosso lugar. Quem não consegue entender a ira de Deus, provavelmente ele também não consegue entender a ira, quando fala de Deus em relação ao pecado, provavelmente ele também não consegue entender a magnitude do sacrifício de Cristo na cruz. Porque foi o momento onde que Cristo satisfez toda essa ira. E foi preciso o próprio Filho de Deus vir morrer em nosso lugar, para que nós possamos ser livrados dessa ira que vem sobre os filhos da desobediência. Quem não entende a ira de Deus, também não entende o sacrifício de Cristo na cruz. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Não basta apenas evitar o pecado. É preciso não participar e também não consentir com ele. A neutralidade é impossível. Ou nos alinhamos com Deus ou com o mundo. A igreja moderna muitas vezes confunde amor com aceitação total. Mas Cristo nunca foi conivente com o pecado. Ele andava com pecadores, sim, mas para curá-los, não para concordar com seus erros. Esses dias eu vi uma expressão tão forte, tão linda. Falou assim: Jesus andava com os leprosos, mas para curá-los, e não para repartir da lepra. Então, quando a pessoa fala assim, mas Deus é amor, olha, Cristo andava com as prostitutas, fazia isso, mas ele constrangia as pessoas nos pecados delas, e essas pessoas precisam ser constrangidas na nossa presença. Gente, é muito sério, que às vezes eu tenho me perguntado isso. Eu tenho um parceiro de negócio também, irmão, que ele é um cara assim, extremamente competente. Você conhece, que é o Wellington. O Wellington é extremamente competente, mexe com regularização de imóveis rurais, um monte de questões. Os clientes dele, quando vai pagar propina, fala assim: Wellington, afasta disso aí que eu cansei, afasta que eu vou resolver de outra forma. Ele nem conversa com ele sobre esse tipo de coisa, porque ele sabe que não compactua. Então, quando vai entrar, e eu tenho um cliente comum com ele, e eu sei que ele faz de vez em quando, ele chega e fala assim: Wellington, tá bom, chegou no momento que agora eu vou resolver de outra forma. E o Wellington já sabe, porque ele não compactua. Não, só liga lá e vê quanto que ele cobra. Vê isso. Não compactue com o pecado. A separação bíblica não é isolamento, mas fidelidade ao chamado de viver com o povo santo. Nós não falamos de... Eu tenho, pelo menos, essa interpretação. Nós não somos chamados para se isolar dessas pessoas, mas de ser luz na vida delas. Nós precisamos mostrar Cristo, e que muitas vezes corta, sacrificial, muitas vezes corta a nossa própria carne. Muitas vezes a nossa postura quer dizer recebíveis menores, oportunidades menores. Gente, eu tenho... Na advocacia é o seguinte: você quer ter relacionamento, é mais ou menos assim, você quer relacionar contato na quarta vara, você tem que estar na terça-feira no Bar Glória. Você quer com a sexta, sétima vara, você tem que ir para o boteco tal. Você quer ter relacionamento com outra vara, é os bares e o estilo de vida. Porque quem mexe o processo não é juiz. Juiz assina e despacha.
E muitas vezes não é nem ele, é o assessor. Quem desenrola o processo é o pessoal, muitas vezes, da escrivania. Você quer relacionar com essas pessoas? Esteja nesses lugares. E aí? É fácil. É só estar, é só viver essa realidade. E você vale a pena? Essa é a questão. E já são... Eu vou ficar por aqui, porque eu estou vendo que estou na metade dos slides e realmente não vai dar tempo. Eu falei que eu não tinha intenção de concluir, mas eu gostaria que vocês meditassem nos próximos versículos, até o versículo 17. Porque aqui ele vem falando, nós falamos um pouco aqui dessa necessidade de sermos santos como Deus é santo, desse amor sacrificial, e aqui ele vai dando mais exemplos de comportamento da luz em relação às trevas. Não tem como luz e trevas subsistirem. Se onde você está tem trevas, é porque você não está sendo luz. Se as pessoas têm facilidade para falar de algumas coisas com você que não deveriam, é porque você não está sendo luz no mundo. Cuidado com isso. Amém? Que nós possamos ter... Deus possa ter misericórdia em nossas vidas, gente. Não é... Eu falei isso passado, falei, amor, a dificuldade é porque... O que eu ia pregar, que seria a segunda parte, que pega Efésios 5, 18 na frente, é tão assim mais gostoso de ser falado, e esse Efésios, esse começo de Efésios, eu acho... Está saindo? Som. É tão mais pesado, vamos dizer assim, mas eu creio que é o que Deus tem buscado na igreja dele. Amém? Pode ficar de pé? Queria orar uma palavra de oração. Pai Santo, querido Pai, nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Pai Santo. Pedimos que música como nós cantamos muitas vezes, que nós estamos entregando tudo ao Senhor, não sejam palavras vazias ao vento, Pai Santo. Pai, que possa ser uma realidade. Quando fala que nós estamos desgastando pelo Senhor, nós realmente possamos estar nos desgastando, Pai Santo. Pai, usa os nossos irmãos para que nós possamos ser afiados, para que nós possamos parecer cada dia mais com Teu Filho Jesus Cristo, Pai Santo. Pai Santo, nós pedimos que a graça que nos alcançou possa também nos tirar dessa situação onde nós somos encontrados, Pai Santo. Nós cremos no poder dessa graça, do amor. Pai Santo querido, Pai, que nós possamos ser conhecidos não pelo que nós fazemos, mas por quem nós somos. Que nós possamos nos esforçar em ser uma referência inconfundível de amor e de pureza, Pai Santo. Que as pessoas vejam em nós a aparência de Cristo, Pai Santo. Como Santo Agostinho falava, Pai Santo, que nós possamos pregar o Teu Evangelho em todo local, todo lugar. E se preciso for que nós usemos palavras, mas que nossas atitudes, nossos comportamentos, nosso olhar de pureza pregue muito mais alto que nossas palavras, Pai Santo. Nós te pedimos, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém.